Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares novamente. Diego, esse tipo de crítica do Eduardo contra o Tarcísio de Freitas, diminuindo a figura política, o quadro, a história do Tarcísio, reduzindo de alguma maneira politicamente a simples figura de um servidor público, é estranha porque se o Tarcísio só foi o escolhido por ser um servidor público, o escolhido poderia ter sido o próprio Eduardo Bolsonaro, então, para ser governador do estado de São Paulo, pelo pai, né? Que é filho, tem o sangue, tem a confiança, enfim, é o que se pressupõe, pelo menos, né? Da relação pai e filho. Por que que, então, Bolsonaro trouxe Tarcísio do Rio para ser candidato a governador no estado de São Paulo e não escolheu o próprio Eduardo, que aqui estava já como deputado federal? Pois é, Kobayashi, pensando por esse lado, talvez exista até um pequeno elemento de rancor, de inveja em relação a Tarcísio de Freitas por parte de Eduardo Bolsonaro, justamente por não ter sido o escolhido, quando poderia ser ele hoje o governador do maior estado da federação, caso tivesse contado com o apoio do pai. Mas é aquela história, né? Todo mundo sabe aquilo que tem em casa. Talvez Eduardo Bolsonaro não tenha sido escolhido por Jair Bolsonaro justamente por esse comportamento reativo, por esse comportamento enérgico, para dizer o mínimo, em relação a tudo aquilo que acontece na política e o desagrada. Eduardo Bolsonaro tem feito jus cada vez mais àquele apelido que circulou informalmente, que teria sido dado a ele pelo próprio presidente da República, de meu camisa 10, diante de tantos golaços que Eduardo Bolsonaro teria marcado a favor do atual presidente da República, contra o seu próprio time, que é a direita bolsonarista. E não é só com Tarcísio de Freitas que Eduardo Bolsonaro arrumou confusão. Ele arrumou confusão com o Marcel Van Hatten, que é uma liderança da direita da região sul do país, arrumou confusão com o próprio Nicolas Ferreira, que tem dado uma aula ao clã bolsonarista de como promover união dentro do campo, de como entregar um símbolo que de fato ocupe o imaginário das pessoas e faça com que isso se converta em capital eleitoral. Mesmo assim, nem Nicolas Ferreira, com a sua potência comunicacional, escapou das críticas de Eduardo Bolsonaro. Então, o que parece é que Eduardo Bolsonaro está virando um grande chiliquento do campo da direita, alguém que só aponta o dedo, alguém pouco propositivo, inclusive, que faz essas críticas ao governador Tarcísio, por exemplo, mas não aponta qual seria a sua ideia para o governo do estado de São Paulo, por exemplo, para as composições que ele critica e diz que são composições oriundas de negociatas do Centrão, de negociatas do sistema, sempre nesse tom, querendo causar o pânico no eleitorado de direita, sem perceber que com isso ele está prejudicando o próprio campo. Mas, novamente, o meu palpite aqui é de que não se trata de um comportamento que visa a vitória nas eleições. É um comportamento que visa protagonismo, que visa justamente colocar a suspeita sobre os principais aliados do campo bolsonarista, justamente para que esses aliados não conquistem o coração do público bolsonarista, que mantém, inclusive, a relevância de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de todo o clã Bolsonaro. Tem que ver até quando isso vai dar certo. Mais hora, menos hora, as pessoas percebem, não passam de críticas vazias que são feitas com o único intuito de promover isso que nós estamos observando, uma desunião, um racha dentro de um campo que depende de união, como Mota relembrou bem, um pedido do próprio Flávio Bolsonaro, para que tenha alguma chance de vencer as eleições este ano.